Algo silencioso está substituindo o dinheiro. Não é um governo, não é um banco, é simplesmente um código. Um código que não dorme, não mente e já comanda mais do que você imagina. Você nunca verá essa história na televisão porque quem controla o dinheiro não quer que você entenda quem o está substituindo. Boa noite. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. As principais bolsas da Ásia e da Europa registraram perdas gigantescas. No Brasil, a Bovespa. Bom, explicando de uma forma simplória e bem resumida, o que aconteceu no ano de 2008 foi uma das maiores crises dos Estados Unidos, uma das maiores crises mundiais, na verdade. Desde o início dos anos 2000, os Estados Unidos, vem liberando crédito para qualquer pessoa, né. E o preço dos imóveis começaram a subir bastante, então eles distribuíram bastante dinheiro para qualquer pessoa, até quem não tem renda, e aí eles pegavam essas hipotecas, colocaram dentro de um pacote chamado de CDOs, e eles eram classificados como AAA. Isso quer dizer que, teoricamente, eram investimentos seguros. Então, quando os investidores perceberam que o que tinha dentro desses AAA, na verdade, era um lixo, ou seja, eram hipotecas, na qual nunca iam ser pagas, porque as pessoas não tinham renda, simplesmente aconteceu um crash. Foi uma das maiores crises mundiais, da história. E por que que quebrou os bancos? Porque simplesmente o banco, ele não tem liquidez a partir do momento que os investidores pararam de comprar e tentaram vender esses ativos, o banco não tem liquidez, começou a demitir todo mundo, e aí eles faliram, tá. E para socorrer, nada mais, nada menos que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, imprimiu trilhões para salvar os bancos e não as pessoas. Bom, então, resumidamente, é isso que aconteceu em 2008. Agora eu vou mostrar um gráfico surpreendente para vocês. É um gráfico que mostra quanto de dinheiro que eles estão imprimindo ao longo do tempo. Esse gráfico é absurdamente interessante, no mínimo, mas assustador ao mesmo tempo. E aqui nós temos o M2 brasileiro, que significa o quanto que o Brasil está imprimindo de dinheiro desde aí dos anos 90, certo? Então a gente tem aqui um pico que começa a acelerar bem a partir de 2008, certo? E na Covid ela fica cada vez mais inclinada, né. Então a gente saiu aí de 2020 R$ 3 trilhões em circulação na economia brasileira para mais que o dobro 5 anos depois, certo. E eu quero mostrar para vocês que esse é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. Então a gente também tem aqui, dados dos Estados Unidos, obviamente, eh quantidade de dólares impresso que desde 2000 e o que aconteceu, né, em 2008, eles tinham quase 8 trilhões e eles mais que dobraram essa quantidade de dólares nos dias de hoje. A gente vê aqui uma progressão aqui no dólar a partir de 2008, quando vem a Covid fica muito mais vertical, né, e agora, esse é o cenário. Isso então basicamente está acontecendo com todos os países do mundo. Esse tipo de situação é algo que sempre aconteceu desde 1971, né, já eu falo sobre isso. Hoje o que acontece? Saiu uma notícia aí ontem de que o Fed vai encerrar o aperto quantitativo nas próximas reuniões, isto é, no final deste mês de outubro, o Fed, pra quem está vendo esse vídeo no futuro, eu estou gravando em outubro de 2025, e o Fed vai encerrar o QT, que a gente chama, e iniciar o QE,
que é uma inserção de dinheiro no sistema, tá. Eles vão literalmente imprimir dinheiro. E eu quero mostrar esse gráfico aqui para vocês. É o gráfico que mostra a linha azul, a gente tem a reserva de dólares dos bancos nos Estados Unidos, a linha amarela é o PIB americano. E o que acontece? Se a linha azul cruzar essa linha, vermelha, isto é um péssimo sinal, quer dizer que os bancos vão ficar vai ser difícil do banco ter liquidez, vai ser muito difícil ele emprestar dinheiro. Então, para evitar um crash, o Fed entra imprimindo dinheiro, tá. Isso é terrivelmente ruim para a nossa economia, uma vez que uma quantidade gigantesca de dinheiro em circulação aumenta a inflação monetária, o que deixa as pessoas cada vez mais pobres com menos poder de compra. Tá. E aí, o que eu estava falando, esse ano temos essa notícia aqui, né, esse ano o Fed, aqui a gente tem esse velhinho aqui, é o Jeremy Powell, ele é o presidente do Fed, o atual presidente do Fed, ele já iniciou a corte de juros esse ano, né, no mês aí de setembro. Então isso quer dizer que um afrouxamento monetário, tá mais barato pegar empréstimo, né, vai ficar cada vez mais barato conseguir empréstimo aí com os bancos. Ano que vem já está precificado novos cortes de juros. E um fato interessante é que o Trump, ele vem pressionando muito o Jerome Powell a cortar os juros, né, desde quando ele assumiu aí a presidência no dia 1º de janeiro, ele vem cobrando, chamando o Powell de, Mister Too Late, né, o senhor atrasado, porque ele acredita que o presidente do Fed já teria que ter cortado essa taxa de juros, né, para gerar mais liquidez no sistema. E curiosamente, ano que vem encerra o mandato de Powell, provavelmente ele vai ser demitido e outro presidente vai ser colocado em seu lugar com uma ideologia mais, curvada ali ao que o Donald Trump pensa, então provavelmente a gente vai ter um grande aumento de liquidez, no ano que vem, tá. Na verdade já iniciou esse ano, né. E eu quero mostrar essa notícia muito interessante para vocês. O valor do real ou dólar não é lastreado em ouro desde os anos 70, mas sim na confiança de que o governo será capaz de honrar suas dívidas. Então, desde os anos 70, o lastro que as moedas, fiduciárias tinha no ouro foi encerrada, então, os governos poderiam imprimir, dinheiro para poder pagar as dívidas. Então, quem foi que fez isso foi este homem aqui, Richard Nixon. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Então, desde 1971, é um marco extremamente importante para quem entende, de descentralização hoje em dia, né, para quem, está em um mundo mais digital, de dinheiro digital, já vou falar sobre isso como solução. Então, as empresas, elas emitiram cada vez mais dívidas para gastos, né. E aí, chegam num ponto que ela tem que imprimir dinheiro para poder pagar os juros da dívida. A dívida não é paga, mas os juros da dívida têm que ser paga. Então ela entra num ciclo vicioso e não tem como parar, simplesmente assim. Nesse gráfico aqui, a gente tem a evolução da dívida pública dos Estados Unidos. Essas 2 informações aqui de republicanos e democratas são irrelevantes. O que é relevante aqui é que mostra que a dívida pública já ultrapassou 100% do PIB e vamos ver aonde isso vai parar, né. Já temos, conforme o vídeo anterior que eu postei aqui, os países do G7 já estão todos endividados. Japão,
França tá todo mundo muito endividado, acima de 100% do PIB. E aí tem essa postagem aqui do Bruno Perini, muito interessante. Os Estados Unidos levaram 220 anos para atingir uma dívida de US$ 1 trilhão. Agora a dívida cresce US$ 1 trilhão a cada 5 meses. E aí a gente tem esse gráfico aqui interessante, desde 1800 até aqui próximo dos anos 2000, e desde então a dívida cresce absurdamente, né. Bom, quando é impresso o dinheiro, acontece um fenômeno muito interessante para alguns, que é o efeito Cantillon. Quando esse dinheiro é impresso, ele vai parar nas mãos de pessoas de poder, né, grandes banqueiros, grandes corporações, e essas pessoas elas acabam usando esse dinheiro para comprar imóveis, comprar ativos, enfim, eles usam esse dinheiro para gastar com coisas que estão no preço atual, certo? Quando esse dinheiro chega nas mãos das classes inferiores, das camadas inferiores, esse dinheiro já perdeu o seu valor. Então, imagina que você está no supermercado e tem 100 pessoas lá dentro. Essas 100 pessoas, cada um está com muito dinheiro mesmo. Então, o dono do supermercado pensa assim: "Opa, eu não tenho produto suficiente para todas essas pessoas com esse volume de dinheiro, então eu vou subir o preço dos produtos". Então isso é inflação, né, de uma forma bem simplória. Então, inflação nada mais é do que a desvalorização da moeda, eh, quando você tem uma injeção gigantesca de dinheiro no sistema, então basicamente isso é inflação, e esse é o efeito Cantillon. Eles lucram muito e se beneficiam muito com isso, essas pessoas que têm poder, né. E a solução para isso, eu vou apresentar para vocês, vocês obviamente já pode ter visto falar sobre Bitcoin. É a solução, que muita gente está adotando hoje em dia, não só pessoas, civis, ou vamos dizer assim, mas institucionais também, né, grandes corporações, grandes países estão adotando. O Bitcoin nada mais é do que uma moeda digital descentralizada, com oferta limitada, então só pode ser produzido 21 milhões de Bitcoin. Até 2140 vai ser minerado o último Bitcoin. E essas empresas e grandes corporações e também pessoas estão percebendo esse sistema financeiro atual não funciona, e uma hora ele vai quebrar de vez. Quando as pessoas param de acreditar, esse castelo de cartas ele desmorona. E aí o Bitcoin, ele você pode ter escutado coisas ruins dele, mas se você trouxer aqui nos comentários, teria o prazer de te explicar melhor, ou argumentar para você entender o que significa melhor o Bitcoin, baseado no que você tem de pensamento. Mas, uma das ideias contrárias é de que o Bitcoin ele é uma bolha, ou é um ativo muito volátil, não é uma reserva de valor. Pa Em relação à reserva de valor, talvez isso esteja mudando agora. Sobre a volatilidade dele, o Bitcoin ele é um ativo que ele sobe desabando. Então, ao longo de toda a sua história, durante todos os dias, ele sobe e desce com muita facilidade, esses criptoativos. Só que acredito que nos próximos anos isso vai começar a mudar com a adoção de institucionais que vem crescendo a cada dia. eh, então o que acontece? Vai ter um colchão de liquidez para absorver essas quedas, então acredito que, eh, essas quedas gigantescas não vão mais acontecer, mas ao longo do tempo, desde quando o Bitcoin foi criado, ele só sobe, tá, ele só sobe. Nunca veja um retrato, veja a fotografia completa. Eh, então o Bitcoin ele é a expressão alavancada da impressão monetária. Então, quanto mais dinheiro se imprime, mais o Bitcoin sobe, porque o Bitcoin ele vai subir por alguns motivos, dentre ele dentre eles a gente tem a sua escassez. Então o Bitcoin ele vai estar se tornando cada vez mais um item raro,
né, a gente pega o preço do Bitcoin hoje, tá mais de R$ 600.000 ou US$ 100.000. E o outro ponto que faz o preço do Bitcoin subir é a liquidez. Então, quanto mais dinheiro no sistema, quanto mais imprime dinheiro, tá, fiduciário, mais o Bitcoin sobe, porque essas pessoas elas vão querer, colocar o seu dinheiro em algo que vai valorizar ao longo do tempo e não perder valor, como acontece com as moedas fiduciárias, tá. Então com o Bitcoin você preserva o seu poder de compra, você se mantém seguro, certo. E trazendo uma notícia aqui, até 2030, olha só, a Coinbase, que é a maior uma das maiores corretoras aí de ativos digitais, afirma que o Bitcoin valerá US$ 1.000.000, simplesmente isso, até 2030. Só que o que eu tenho para dizer para vocês é algo absurdo. O Bitcoin não vai valer só US$ 1.000.000. O Bitcoin daqui a alguns uns 10, 15 anos vai valer milhões e milhões de dólares, tá. Então, vai ser possível comprar apenas uma f pe já é po já voc algumas pessoas já fazem isso, compram apenas fração do Bitcoin, mas vai ficar mais difícil ainda de comprar Bitcoin daqui a algumas décadas. Então isso é o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer a longo prazo. E aqui, como eu falei de grandes corporações ou países, a gente tem os Estados Unidos criando esse ano uma reserva estratégica de Bitcoin. Então, para você ver que, está vindo uma está chegando uma adoção em massa desse criptoativo. E o Bitcoin é único, nenhuma outra moeda se equipara ao Bitcoin, não existe um rosto por trás do Bitcoin. O Satoshi Nakamoto, quando criou esse Bitcoin, o melhor presente que ele nos deu foi a sua ausência, tá. Então a gente tem aí no mundo mais de 120 empresas que criaram aí, uma tesouraria de Bitcoin, né, em suas reservas. A gente tem o Michael Saylor, gigantesco homem que está acumulando Bitcoin. Ele tem mais de 600.000 BTCs na Strategy, que antes produzia, software e simplesmente mudou o seu foco, ele pivotou o seu modelo de negócio, agora ela tem tesouraria em Bitcoin. Provavelmente o Michael Saylor quer se tornar um banco central de Bitcoins. E aqui no Brasil a gente tem 2 empresas até o momento, tem a Orange BTC, é uma empresa brasileira, e a Melux, certo? E elas estão com esse propósito de acúmulo de Bitcoin. Na América do Sul, acho que são essas 2 do Brasil e tem o Mercado Livre, que é da Argentina, né. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando detalhadamente como funciona o Bitcoin, tecnologia blockchain, peça nos comentários que eu vou fazer, tá bom? Então um grande abraço, curta esse vídeo, se inscreva no canal que vai ajudar a fortalecer muito e até a próxima.